Em este 16 de fevereiro, vamos encontrar Mateus, um evangelho um pouco comprido, mas vamos ficar apenas com 3 afirmações dos ensinamentos de Jesus hoje. E a primeira, Nosso Senhor disse, na hora de se apresentar no altar, o do ofertório da missa poderia ser, é que você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você contra o irmão, não. É o irmão que talvez injuriou você, atacou, falou de você de mal. Então, antes de fazer a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão. Senão não adianta fazer qualquer tipo de oferendas, qualquer tipo de oração. Nem adianta rezar o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é a quem ofende não, tem ofendido. É a coisa mais difícil na vida do cristão, saber perdoar. Amai-vos como eu vos amei, até o sacrifício último. Pai, perdoai, não sabe o que estão fazendo. Antes de chegar na Santa Missa, na Eucaristia, como devemos pensar nestas palavras? E um pouco mais adiante, Jesus explica que o pecado não é apenas no ato de fazer alguma coisa errada, só no pensamento. Ele disse, se alguém olhar com desejo de possuir a mulher do homem casado, já está pecando, adulterando no seu coração, no seu espírito. É não somente a ação de viver com outra mulher, não. É o fato de desejar. É lá dentro que existe o pecado. Não é apenas as partes externas. É aquele que se casa com uma mulher divorciada, peca o adultério. Peca. É a segunda coisa. A ofensa de Deus é a nível do pensar, do tentar realizar. Por exemplo, um ladrão saiu de madrugada para roubar, assaltar uma casa. Está com vontade de roubar muita coisa. Chegando lá perto, encontrou uma viatura da polícia. Ixi, desistiu, voltou para casa. Cometeu o pecado como se tivesse roubado. Mesmo sem tirar um centavo, um tostão. Tinha a intenção de roubar. Então, Jesus sempre insistiu sobre isso. O pecado não é apenas a parte externa, mas é lá dentro, na intenção. E aí, Jesus disse outra palavra, tão exigente. Se tua mão, o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrar na eternidade com um só olho do que perder o corpo todo no castigo. Se alguém te escandalizar, se tua mão promover você para cair em tentação, corta. É melhor entrar na eternidade só com um membro do que os dois
ou as duas mãos para o castigo eterno. Ixi Maria, que palavra, meu Deus do céu! Que exigência é essa? Eu acho que não conheço nenhuma pessoa que teria as duas mãos, nem os dois olhos, nem os pés, que todos nós já caímos. O que quer dizer isso, Jesus? O óleo é com ele que a gente peca pela ganância, pela inveja, por a vontade de possuir, de adquirir. Vimos isso no mesmo Evangelho. Desejar alguém. E as mãos representam também a ganância. Então, Jesus quis dizer, se você viver só olhando com seus olhos para pecar, você tem de renunciar a tudo que é inveja, a vontade de se meter na vida dos outros. A ganância são as mãos, símbolo, a gente com as mãos, o acumular, o tutu. Se você não pode servir a dois senhores, não foi? A Deus seu dinheiro. É a outra palavra do Evangelho de hoje, quando você dá sua promessa, seu compromisso, quando é sim, é sim. Quando é não, é não. No Evangelho não existe mais ou menos não. Momentos para dizer sim, momentos para dizer não. Jesus quer o engajamento total. Quando proferir sua palavra, tem de cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.